minha vida íntima não está indo bem. Comecei com meu futuro marido aos 19 anos, e a atração era fraca, o prazer da intimidade era modesto, e o orgasmo não era nada demais. Mas não fiquei muito chateada. Pensei, com o tempo, tudo virá. E de fato aconteceu. Agora estou com 30 anos. Tenho uma atração muito forte. O sexo me dá muita alegria, mas o orgasmo não era assim, e não. Suspeitei que fosse meu marido, tive um caso. Outro, tive alguns relacionamentos muito curtos. Tudo estava bem, mas nunca tive o orgasmo. Enquanto procurava por ele, quase arruinei 7 jovens mulheres. Minha amiga me conta que tipo de descarga ela tem, e eu fico com lágrimas nos olhos. Agora só conto com o médico. Luba, uma cliente, olha interrogativamente em meus olhos. Ouço reclamações como as que acabei de citar na íntegra em minha sala de psicoterapia todos os dias, e muitas vezes várias vezes ao dia. 27 anos atrás, quando eu era um jovem psicoterapeuta, havia muito menos clientes assim. Não é porque a maioria das mulheres russas desfrutava da vida íntima e experimentava a descarga, mas porque a mulher de hoje não quer suportar a vida sem orgasmo, esforçando-se para atingir o ápice do prazer sensual. Atingir o orgasmo é o problema mais frequente e mais sério na vida íntima de uma mulher russa, e as estatísticas sexológicas a esse respeito parecem muito tristes. 26% a 28% de nossas amigas nunca experimentaram a descarga na intimidade com um homem, e outras 15% fazem de forma irregular. Ao mesmo tempo, a maioria absoluta das mulheres atinge o orgasmo por meio da masturbação, algumas delas até de várias maneiras. Na maioria dos países civilizados, a proporção de mulheres que não atingem o orgasmo não ultrapassa 10 a 12%. É interessante notar que a falta de descarga é um problema exclusivamente feminino. Entre os homens, apenas 1 em cada 1000 sofre com isso. Nos últimos 25 anos, psicoterapeutas e sexólogos de todos os países observaram o aumento acentuado do interesse das mulheres por esse aspecto da vida íntima. Suas visitas frequentes a especialistas neste assunto, a persistência e a perseverança no tratamento. Chamamos esse fenômeno de a busca da descarga, obsessão pelo orgasmo e até mesmo loucura orgástica. A propósito, a maioria absoluta das mulheres, antes de ir ao consultório de um especialista, tenta tratar da maneira popular, ou seja, mudando de parceiro ou, se estivermos falando de mulheres casadas, arranjando um amante. O problema não está em mim, mas no parceiro. Por exemplo, o sexólogo Tsheko M. Pilka, depois de estudar 1000 mulheres que tiveram relações extraconjugais para experimentar o orgasmo, descobriu que apenas cerca de 30 delas, 3%, atingiram seu objetivo, enquanto 1/3 delas teve problemas com seus maridos. Aproximadamente os mesmos resultados foram obtidos pelo especialista em inglês A. Fielding, que durante vários anos estudou mulheres inglesas jovens, 25 a 30 anos, que sofriam de falta de orgasmo. No entanto, os problemas com seus maridos eram muito menos frequentes. Provavelmente, as mulheres inglesas eram mais bem escondidas. Fielding e Pilka provaram de forma convincente que, em geral, as esposas que não têm orgasmo são mais propensas a trair seus maridos. Elas têm de 4 a 5 vezes mais ligações sexuais curtas, simples ou duplas, do que aquelas que têm um bom desempenho. Ao longo dos anos de prática, conheci muitas clientes do sexo feminino para as quais o único motivo para trair era conseguir a descarga, o que elas não conseguiam com o seu amado, às vezes não tão amado, marido. Em sua busca pelo ápice da intimidade, elas se esforçavam ao máximo, estabelecendo recordes de número de parceiros e indo para a cama com os maridos de suas amigas que tinham a imprudência de elogiar ingenuamente as habilidades sexuais de seus próprios parceiros. Também encontrei o outro extremo. Membros bastante temperamentais do belo sexo estavam convencidos de que o auge da intimidade não é para eles. Eles nunca o alcançarão. Essa convicção se baseia apenas no fato de que, nos primeiros 2 ou 3 anos de vida íntima, eles não tiveram nenhuma descarga. Na subcultura feminina, circula a ideia de que a capacidade de descarga é algo inato, ou ela ocorre nos primeiros meses ou anos, ou nunca ocorre. Enquanto isso, pesquisas científicas mostram que há muitas mulheres que desenvolveram a descarga bastante tarde, por volta dos 30 anos, e por sensações subjetivas, e por mudanças bioquímicas no corpo e ondas elétricas na descarga cerebral. Isso atinge uma força significativa, muitas vezes é mais forte do que aquelas que começaram a experimentá-las já no segundo ou terceiro ato sexual. Deve-se dizer que sempre houve especialistas, psicólogos, psicoterapeutas, sexólogos,
que acreditavam que a busca do orgasmo é uma ilusão, algo desnecessário e rebuscado. Sim, o desejo sexual é importante, sua ausência é um problema sério, mas o fato de atingir ou não a descarga não faz diferença para a personalidade da mulher ou para a sua saúde. Argumentaram. O orgasmo é uma sensação completamente subjetiva, não esconde nenhuma mudança útil para o corpo. Não vale a pena perder tempo e energia no tratamento da anorgasmia. Mas as pesquisas realizadas nas últimas décadas refutaram completamente seus pontos de vista. Mitos e verdades sobre o orgasmo nas mulheres em busca de liberação, e na maioria das outras, encontramos certas ideias sobre isso. Ideias que levam nossas amigas, mesmo aquelas que realmente gostam de intimidade, a desejar desesperadamente o orgasmo. Primeira ideia: o prazer do auge da intimidade é muitas vezes maior do que o do simples sexo. Segunda ideia: o orgasmo é absolutamente necessário para a saúde mental e física da mulher. Sem ele ela está condenada à tensão nervosa e a doenças ginecológicas. A terceira ideia: uma mulher orgástica para seu marido ou um companheiro permanente é muito mais atraente do que uma mulher não orgástica. E nós, homens, somos atraídos pela primeira e deixamos a segunda. Na verdade, há muitos outros mitos circulando sobre o ápice da intimidade, mas vamos dar uma olhada mais de perto apenas nesses três, os mais comuns. A palavra orgasmo vem do grego órgão, que significa contração. Quebras. Portanto, essas quebras e as sensações doces que as acompanham podem ser bastante modestas e durar mais de 15 segundos, acompanhadas de gritos altos e parecidas com a erupção de um pequeno vulcão. Superorgasmo. Essas sensações são seguidas por um fracasso, depois por um sono profundo que dura de 5 a 15 minutos e, por várias horas, há um estado de relaxamento, complacência e calma que nenhum dos métodos psicoterapêuticos existentes no mundo proporcionará. Leve em conta que em 5 a 7% das mulheres a descarga ocorre uma após a outra, multiorgasmia, o que aumenta o prazer muitas vezes. Nos últimos anos, o grau de prazer sensual da intimidade é estudado com a ajuda de métodos especiais e os sexólogos chegaram à conclusão. 2 pontos. O prazer da intimidade, que termina com a descarga, é várias vezes maior do que sem ela. Portanto, o mito sobre o prazer especial e incomparável da descarga corresponde, em princípio, à realidade. Gostaria de observar mais um ponto importante. Desde a existência da sexologia científica, temos de nos interessar na questão do orgasmo mais pronunciado, aquele mesmo superhiper, que lembra uma erupção vulcânica. E hoje a maioria absoluta dos especialistas concorda que essa descarga tem se tornado cada vez mais frequente, e cada vez mais mulheres e seus parceiros descrevem exatamente esse pico de intimidade. Os resultados dos estudos bioquímicos e de descarga eletrónica também mostram, essas taxas estão aumentando, com cada vez mais mulheres apresentando picos mais altos de EEG e taxas bioquímicas mais altas do que as observadas em meados dos anos 50. Presumimos que o número de mulheres que experimentam o super-IP esteja aumentando lenta mas seguramente e que a idade de obtenção esteja diminuindo. Afinal, não pode ser considerado normal que o orgasmo máximo seja atingido por uma mulher moderna, como regra, somente entre 30 e 35 anos de idade, enquanto ela começa sua vida íntima aos 19. Sua melhor década é passada com pouca ou nenhuma descarga. Isso é justo? Quanto à influência do orgasmo na saúde física e mental do belo sexo, ele é essencial, em primeiro lugar, para o primeiro. Estudos realizados nos últimos anos mostraram que as mulheres orgásmicas são muito mais calmas, amigáveis e comunicativas. Testes psicológicos sérios revelam nelas níveis significativamente mais baixos de ansiedade e tensão. Medeiros calculou que as parisienses orgásmicas de 30 anos sorriem e gargalham 2,5 vezes mais do que aquelas que não atingem a descarga. As primeiras dormem melhor, usam menos tranquilizantes e pílulas para dormir, e até mesmo seu vocabulário é maior do que o das segundas. Sofri estudou 2 grandes grupos de alunas do último ano de uma grande universidade americana e descobriu que aquelas que atingem o ápice da intimidade aprendem significativamente melhor do que aquelas que não atingem. Quanto ao terceiro problema, vários estudos mostram que as pessoas que não têm orgasmo têm uma probabilidade significativamente menor de se casar. Mais da metade dos 26% que nunca ouviram a valsa de Mendelssohn. E os homens se divorciam de homens que não têm orgasmo com muito mais frequência do que aqueles que atingem a descarga. E é mais difícil para eles se casarem novamente. É claro que, no tribunal ou no cartório de registro civil, nenhum dos maridos admite que a verdadeira causa do divórcio é a falta de orgasmo da esposa,
mas um estudo aprofundado dos métodos sérios de divórcio mostra que esse motivo é a base de cada 3 divórcios. É interessante que, durante contatos de longo prazo, mesmo sem nenhuma conexão íntima, por exemplo, em um relacionamento oficial, nós, homens, inconscientemente determinamos com bastante precisão quais de nossos conhecidos têm orgasmo e quais não têm. Há alguns anos, a pesquisa do sexólogo T. Harris foi sensacional. Ele descobriu que 100 funcionários da mais conceituada companhia de seguros inglesa indicavam quase que inequivocamente como suas colegas na mesma sala estavam se excitando. E as atitudes em relação a essas colegas orgásmicas, medidas por testes apropriados, eram em geral 3 vezes melhores do que aquelas que não atingiam a descarga, mesmo que não houvesse casos entre os funcionários. Suspeita e má vontade em geral. Os sexólogos ficam impressionados com os resultados das pesquisas modernas que mostram como os homens tratam negativamente as representantes femininas do sexo frágil que não têm orgasmo. É muito menos provável que as tomemos como esposas. Mais provável que nos divorciemos delas, que as tratemos pior no local de trabalho, que as discriminemos na promoção profissional. Como o mesmo Harris demonstrou com a ajuda de observações de monitores de vídeo e análises de computador, os médicos ingleses, terapeutas e cardiologistas, tendo tomado conhecimento da falta de descarga de suas pacientes, os terapeutas, especialmente os cardiologistas, necessariamente perguntam a seus pacientes sobre sua vida íntima. Dedicam menos tempo e atenção a elas do que às mulheres completas. Discriminação semelhante por parte de médicos de outras especialidades também foi observada em estudos realizados por cientistas americanos e franceses. É claro que isso é feito de forma totalmente inconsciente, e nenhum médico está ciente de sua atitude de desdém em relação a essas mulheres. Mas esse fato é inegável. Para ser justo, gostaria de acrescentar que a falta de atenção por parte dos médicos foi observada pelos pesquisadores não apenas em relação às mulheres que não têm orgasmo, mas também aquelas que não têm vida sexual ou que a têm raramente. Nós, homens, gostamos tanto de sexo. É tão importante para nós, não apenas o prazer sensual, mas também muitas outras coisas, que não gostamos e negligenciamos as mulheres, e até mesmo os homens, que estão longe do fascínio pela vida íntima. Na subcultura masculina, são atribuídas às mulheres não orgásticas qualidades como frieza emocional, incapacidade de amar, calculismo, astúcia e até mesmo perfídia. A Fielding conduziu um experimento interessante. Foi pedido a 100 homens de 40 anos que avaliassem a aparência e o caráter de 50 mulheres jovens em uma escala de 10 pontos e, em confiança, foi dito aos homens que a primeira metade das mulheres atinge a descarga e a segunda metade, não. Como resultado, a segunda metade teve uma pontuação 3 vezes menor do que a primeira. O homem moderno é tão obcecado com a liberação orgástica de sua parceira quanto ela é com a dele, escreve a Fielding. 2000 anos de terapia. Os médicos têm tentado ajudar as mulheres sem orgasmo desde que a medicina existe. Durante séculos, a falta de corrimento foi considerada um sinal de problemas graves de saúde. Hipócrates já usava seus próprios métodos de tratamento, esfregando nos órgãos genitais um pó complexo à base de fezes do morcego. E o famoso médico romano Galeno desenvolveu um tratamento tão complexo para a anorgasmia que seriam necessárias várias páginas para descrevê-lo. Paracelso, o fundador da medicina moderna, que acreditava que a anorgasmia era a causa de muitas doenças, inclusive das epidemias de peste que assolavam a Europa na época, era um grande entusiasta do tratamento dessa doença. Há pouco mais de 100 anos, surgiu a psicoterapia científica e, desde o início, os psicanalistas deram grande atenção ao tratamento da anorgasmia, considerando essa característica extremamente significativa para a personalidade, um sinal da infantilidade e frieza emocional. Zé Freud e seus discípulos acreditavam que a anorgasmia era uma indicação para um curso sério e longo, sem sessões, de psicanálise. Deve-se dizer que a eficácia do tratamento psicanalítico da anorgasmia era extremamente baixa. Menos de 25% das pessoas curadas. Em meados dos anos 70, a psicoterapeuta Anne-Hélène Kaplan desenvolveu um método excepcionalmente curto e eficaz de tratamento de distúrbios de descarga, combinando elementos de psicanálise, educação, treinamento e medicação. A terapia durava de 5 a 10 sessões, 2 sessões por semana, e a taxa de cura era superior a 90%. A eficácia do método era tão grande que os psicoterapeutas não podiam acreditar e vinham em massa ao seu centro para ver com seus próprios olhos o milagre que havia ocorrido, a realização do antigo sonho do belo sexo.
Agora quase todas as mulheres podiam atingir o ápice da intimidade. Kaplan criou uma clínica especial que, durante 25 anos, tratou e curou cerca de 50.000 mulheres americanas. Há 3 anos, um grupo de psicólogos americanos liderado por R. Levant realizou um estudo aprofundado e em larga escala de 300 mulheres que haviam sido curadas da anorgasmia na clínica de Kaplan 10 anos antes. Esse grupo foi comparado com mulheres da mesma idade e status social que procuraram o centro, não iniciaram o tratamento ou o interromperam por vários motivos. Os resultados do estudo foram bastante impressionantes, em muitos aspectos sensacionais, e ainda estão sendo discutidos por sexólogos. No primeiro grupo, menos de 20% das mulheres se divorciaram em 10 anos. No segundo grupo, cerca de 50% nos Estados Unidos, 40% das famílias se separam. Das que não eram casadas quando foram à clínica, mais de 70% no primeiro grupo constituíram família, no segundo grupo, apenas 30%. Mais uma vez, a verdade foi confirmada. Os homens não gostam de mulheres sem orgasmo. Bem, não gostam, e é isso. Mas os especialistas ficaram especialmente impressionados com os dados sobre a vida íntima das pessoas estudadas. As mulheres casadas do primeiro grupo tiveram, durante 10 anos, de 2 a 3 relações extraconjugais, e as solteiras, de 3 a 4 parceiros. Mas as mulheres estudadas no segundo grupo, que não atingiram o ápice da intimidade, mudaram de parceiro 2,5 vezes mais frequentemente e, muitas vezes, tiveram relacionamentos de curto prazo com homens desconhecidos. Muitas mulheres do segundo grupo explicaram seu comportamento aos psicólogos pelo fato de que de repente elas tiveram um forte sentimento de que com esse homem elas conseguiriam alcançar a satisfação sexual alta. A maioria das mulheres do primeiro grupo melhorou seu status profissional e social e elevou seu nível educacional. O sucesso das mulheres do segundo grupo foi muitas vezes mais modesto. Em geral, há um mito de que as mulheres que não recebem satisfação sexual aprendem e trabalham mais e melhores, que são mais bem-sucedidas em suas atividades profissionais. Mas o estudo de R. Levant, assim como alguns outros, mostrou que esse mito não tem nada a ver com a realidade. Em geral, a ansiedade e a tensão internas impedem que essas mulheres realizem suas habilidades. As mulheres sexuais e orgásticas são muito mais bem-sucedidas na vida do que as não sexuais e inorgásticas. Hoje, graças ao sucesso da psicoterapia e da sexologia, praticamente todos os membros de belo sexo podem, e devem, atingir o ápice da intimidade. E os 30% das mulheres russas que ainda não o alcançaram precisam se preocupar urgentemente com isso.